Amém, graça e paz, que é o pastor Lucas Santana. Eu gostaria de falar hoje com vocês sobre o livro de Abacuque. Nós já terminamos o primeiro e o segundo capítulo e hoje nós vamos dar início ao terceiro capítulo e vamos falar apenas do primeiro e do segundo versículo. Quando vocês abrirem a sua Bíblia, o livro de Abacuque, capítulo 1, no verso 1 ao verso 2, que diz o seguinte para nós: oração do profeta Abacuque em tom de lamentação. Olha só que interessante que a Bíblia diz para nós. Ela diz o seguinte: tenho ouvido ao Senhor as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos fazei-a conhecida. Na tua ira, lembra-se de ter misericórdia. Como os irmãos já conhecem, eu gosto de falar do texto lucano. O texto lucano seria assim, ó: Senhor, ouvi a tua fama. Aprendi a respeitar as tuas obras, Senhor. Ao recorrer dos anos, fazei-as reviver. Manifeste-as no curso dos anos. Na ira, lembra-te de ter misericórdia. Eu gostaria de falar um pouco sobre esses dois versículos e como são importantes esses dois versículos. Nós falamos sobre os ais de Deus, nós falamos sobre o contexto histórico do livro de Abacuque, nós retratamos sobre várias coisas. Entretanto, há algo muito especial nesse terceiro capítulo de Abacuque. Porque agora Abacuque tem uma confiança tremenda que Deus vai intervir. Mas essa intervenção de Deus é que eu gostaria de falar um pouco com os irmãos. O que chama atenção quando nós vamos falar do texto, dessa oração de Abacuque, lembrando que essa oração de Abacuque tem um soar de um cântico, é como se fosse um cântico, um canto, ele está cantando aqui. Eu acho interessante, Henrietta Mears diz que na verdade é um cântico dentro da noite, ou melhor dizendo, onde uma pessoa ali não consegue mais dormir e fica à noite cantando, em lágrimas, em choro. E o que me chama a atenção disso tudo aqui é que muitas coisas mudam aqui. A primeira coisa que muda é que o desespero já não é mais desespero. Agora o desespero, na verdade, se tornou esperança. O que chama atenção aqui é que o temor agora tomou coragem e se tornou fé. Nós percebemos aqui que aquela angústia terrível que Abacuque estava vivendo aqui, ele já não está vivendo mais. Abacuque agora está vivendo um tempo cheio e a contemplação dele é que Deus vai ser exaltado nisso tudo. Tanto que no versículo, quando nós pegamos o verso 20, ele mesmo deixa claro para nós que o Senhor está sentado aonde deveria estar sentado, e ele mora aonde ele deveria morar. Ele deixa bem claro ali que Deus continua sendo Deus. O ponto que eu gostaria de expressar para os irmãos é que em tom de lamentação, nesse cântico de lamentação, nesse cântico de muitas vezes de choro mesmo, de tristeza, Abacuque expressa algo fascinante para nós. Porque Abacuque, ele diz bem o seguinte: Senhor, ouvi falar da tua fama. Ele deixa bem claro aqui quanto ao que já tem ouvido falar da fama do Senhor. Eu gostaria de expor algo com os irmãos antes de nós entrarmos até nesse texto. Existe um filme bem antigo, não sei se os irmãos vão lembrar, um filme dos anos 90 chamado Morte Súbita. Um filme onde o Jean-Claude Van Damme é ali o personagem principal e ele tem um filho e uma filha. E o que ocorre? Eles estão ali dentro de um estádio e ali vão assistir um jogo de hóquei, e naquele jogo ali onde eles vão assistir de hóquei, um certo momento ele vai levar a sua filha no banheiro e pede uma coisa para o seu filho. Ele fala: filho, quando eu voltar eu quero ver você aqui. Ou melhor dizendo, quando eu retornar eu quero lhe ver aqui. O que chama atenção é que começa a acontecer coisas absurdas naquele ginásio. Só para que os irmãos tenham noção, o telhado começa a cair, as coisas são destruídas, as pessoas saem correndo desesperadas, muitas coisas ocorrem. Mas existe uma coisa bem interessante que acontece quando
Jean-Claude Van Damme volta desesperado por causa que a multidão, medo de talvez o teu filho pudesse ter sido pisoteado, estava com medo de alguma coisa tivesse acontecido com o filho dele. Quando ele chega ali, ele percebe uma coisa. Ele vê que o filho dele estava no mesmo lugar, sentado no mesmo lugar. E o que chama atenção é o que o pai, é o que ele fala para o pai. Pai, eu não saí do meu lugar como o Senhor me mandou. Esse texto e essa frase é bem forte, porque é bem explícito sobre o que Abacuque está vivendo aqui. Talvez você não esteja compreendendo, mas o ponto é o seguinte. Deus colocou Abacuque em um lugar, e por muitas vezes ele nos coloca em certos lugares também. E fala, fica aí. Mas as coisas começam a dar errado. Nós vemos a multidão indo com tudo. Nós percebemos, parece que a nossa vida não está indo para frente. Nós vemos coisas absurdas acontecendo. E o que chama a atenção nisso tudo aqui é que aqueles que são de fato confiantes no seu Pai, confiantes no Senhor, eles não saem do lugar que o Senhor mandou ficar. A mensagem interessante para nós nesse simples filme é trazer essa lembrança sobre a confiança no Senhor. E Abacuque aqui, de fato, está confiante na intervenção do Senhor. Não numa intervenção na qual muitos esperam. Por muitas vezes as pessoas esperam a intervenção de Deus onde Ele possa simplesmente fazer com que as coisas desapareçam ou com que as coisas não existam mais. O ponto aqui não é esse. O ponto aqui é a confiança de Abacuque se transformou. A confiança de Abacuque está totalmente motivada de forma diferente. Até porque quando nós pegamos esse versículo aqui, nós vemos que Deus falou sobre vários ais quanto a esse povo caldeu. Entretanto, a mensagem aqui que Abacuque transforma para nós é dizendo, Senhor, eu ouvi falar de quem você é. E essa falar de quem você é, irmãos, não é uma coisa simples. O que me chama a atenção quando nós pegamos o livro de Salmo, é bem claro o que o salmista vai dizer para nós. Ele diz o seguinte, o Senhor é a minha luz, é a minha salvação, de quem terei medo? Não é o fato só de ouvir a fama, é o fato de poder olhar para os montes e ter certeza de que o mesmo Deus que fez os céus e a terra é aquele que vai se fazer cumprir todas as coisas. Essa certeza que Abacuque estava dentro do teu coração. Abacuque estava com essa certeza de que, independente das circunstâncias, independente do medo que ele estivesse passando, independente daquilo que fosse ocorrer, Deus não iria perder o controle. Deus não iria de forma nenhuma deixar as coisas ao léu, como se fosse a um acaso. As coisas continuariam sob o controle de Deus. E isso foi a confiança que trouxe muita força para Abacuque. Abacuque fala, eu conheço a tua fama. Eu conheço a tua fama porque a fama dele é grandiosa. A fama de Deus é um Deus que livrou o povo ali através daquelas pragas no Egito. É o mesmo Deus também que livrou a Jacó, é o mesmo Deus que livrou Abraão, é o mesmo Deus que tem livrado os seus filhos de lá para cá. Era esse Deus. Ele fala, eu conheço a tua fama. Eu conheço a fama de que o Senhor liberta o seu povo, o Senhor cura o seu povo, o Senhor transforma o seu povo. Eu conheço essa fama que o Senhor traz o seu povo a arrependimento. Eu conheço a tua fama que o Senhor quebranta o coração daquele que precisa ser quebrantado. Eu já conheço a sua fama. O que me chama a atenção nisso tudo aqui, quando nós vamos ouvir aqui, é que ele fala o seguinte, aprendi a respeitar as tuas obras, Senhor. Eu aprendi a entender o que o Senhor faz. Irmãos, é bem interessante nós falarmos sobre isso, porque quantos de nós temos dificuldade ainda nos dias de hoje de ter essa mente transformadora. O que me chama a atenção é que ele não está falando daqui que foi persuadido a tal, não, ele falando, eu aprendi a de fato respeitar aquilo que o Senhor quer, a respeitar aquilo que o Senhor faz, porque o que o Senhor faz é bom, perfeito e agradável. O que o Senhor faz é perfeito, o que o Senhor faz simplesmente traz para nós conforto. O
que me chama a atenção quando nós pegamos aqui esse texto vai falar para nós sobre adoração, esse texto vai falar para nós sobre renovação, e esse texto vai falar para nós sobre misericórdia. O primeiro ponto que eu gostaria de falar com os irmãos é sobre adoração, porque fala o seguinte: oração de Abacuque em tom de lamentação, ou melhor dizendo, um cântico. A primeira coisa que Abacuque aprendeu aqui foi a dobrar os seus joelhos e adorar o Senhor. A primeira coisa que Abacuque entendeu é que sem adoração não adianta nada. A primeira coisa que Abacuque conseguiu compreender aqui é exatamente aquilo que está falando no capítulo 20, quando diz: ó Senhor, está no seu santo templo, cala-se diante dele toda a terra, entendendo quem de fato é o Senhor, entendendo que ele está acima de toda e qualquer problema, entendendo que ele está acima de todo e qualquer Deus por aí, entendendo que ele está acima de todo e qualquer ídolo que o nosso coração possa fazer. E o que me chama a atenção quando nós falamos de gratidão, aqui nós entendemos que gratidão, na verdade, quando nós falamos sobre adoração, nós estamos falando, na verdade, sobre gratidão. E além de gratidão, estamos falando sobre confissão e petição. Abacuque aqui deixa bem claro para nós sobre ser grato. A gratidão que Abacuque demonstra para nós aqui é sabendo que, independente do que fosse ocorrer, ele tinha aprendido a respeitar o Senhor e ele tinha já ouvido falar da fama do Senhor, mas ele fala: Senhor, reaviva a tua obra. A gratidão de Abacuque aqui é porque o coração dele já se encheu de esperança. A gratidão de Abacuque aqui é porque a esperança não morreu, ela simplesmente tornou a vida. O que me chama a atenção, além de nós falarmos sobre esse conceito de adoração, que é a gratidão, também vai falar sobre confissão. Abacuque, no começo, ele aponta para Deus por que Deus não interveio, por que Deus está calado, por que Deus simplesmente não age, por que ele não faz nada. Agora aqui não. A ação de confissão aqui é fantástica, porque ele está falando: Senhor, eu entendi, nós somos miseráveis e precisamos da tua graça. Nós somos miseráveis e precisamos que o Senhor transforme nosso coração. Ele começa a compreender que o erro aqui não está em Deus, mas o erro está nele. E o que me chama a atenção quando nós falamos sobre a confissão, nós vamos ver a petição de Abacuque, que é exatamente essa: aviva a tua obra, ó Senhor. Essa petição de Abacuque é bem interessante, porque Abacuque não está trazendo aqui para nós o que muitos gostariam de fazer. Muitos pensam o seguinte: esse aviva a tua obra ao Senhor, Abacuque está transmitindo para muitos aqui para transformar a situação em que ele está vivendo, transformar aquilo tudo que ele viu que vai acontecer com o povo judeu. Não. Aqui ele está falando para avivar a obra independente das circunstâncias que pode vir. Ou melhor dizendo, ele está falando: Senhor, eu sei que o Senhor vai vir com juízo sobre nós. Eu sei que o Senhor vai vir transformar, mas eu te peço uma coisa, Senhor, de fato transforma o nosso coração. Aviva a tua obra. Ele está falando: Senhor, nos aviva para nós termos os nossos corações mais quebrantados ao Senhor. Que isso que aconteça possa ser para nós transformarmos aquilo que nós somos. O ponto aqui, irmãos, que eu traço com você é para você trazer a sua lembrança disso também. Muitas coisas vêm para nós de fato entendermos que nós não somos nada e precisamos da graça de Deus. Muitas coisas acontecem conosco para nós quebrantarmos nosso coração e entendermos que nós precisamos de fato mudar. Muitas coisas acontecem conosco para que nós venhamos compreender que nós de fato precisamos mudar a nossa mente, precisamos mudar a nossa vida, precisamos ter os olhos mais fitados em Deus. E quando nós já temos esquecido de Deus, aviva a tua obra, Senhor. Mesmo em meio a essa ira, mesmo em meio a essa raiva, Senhor Deus, eu te peço que o Senhor tenha misericórdia. O que me chama a atenção quando nós falamos sobre misericórdia me lembra de Davi. Davi é feita uma pergunta simples para ele sobre 3 coisas. O que ele preferia? Davi quis fazer um censo e aquele censo ali não foi bem visto aos olhos de Deus, e Deus perguntou para ele o que ele queria. Se ele queria ali exatamente 3 anos de fome, ou se ele queria 3 meses sendo atacado
pelo inimigo, ou se ele queria 3 dias sendo atacado pelo Senhor, com uma peste, ou seja, lá o que for. O ponto é que Davi olha e fala: Senhor, eu prefiro os teus 3 dias. Porque mesmo na ira, o Senhor tem misericórdia. Eu prefiro passar pela tua mão, porque o Senhor é misericordioso. O ponto, irmãos, é que muitos não compreendem essa misericórdia de Deus, e esse ponto é bem interessante. Porque nós esquecemos de falar sobre uma garantia. Hoje nós, infelizmente, vivemos com medo. Abacuque aqui não estava com medo mais das coisas que vinham sobre ele, porque a confiança dele ainda estava firmada no Senhor. Hoje, irmãos, nós temos medo. Nós temos medo e medo e medo. O medo tem paralisado muitos esses dias. O medo tem derrubado muitas pessoas esses dias, porque a confiança dela não está mais no Senhor. A alegria dela não está mais no Senhor. O coração dela já não está mais no Senhor. O ponto que eu gostaria de perguntar para você hoje, independente da lição, é falar o seguinte, meu irmão: aonde está o teu tesouro de fato? Onde você tem colocado o teu coração? Sabe que você tem confiado no Senhor nesses dias turbulentos? Assim como Abacuque demonstra a sua confiança. Uma coisa que me chama a atenção é que, mesmo, irmãos, que coisas absurdas aconteçam, o que chama a atenção aqui no texto é que Abacuque uma certeza tem. A certeza de que Deus continua sendo o mesmo. Abacuque aqui fala o seguinte: ao recorrer dos anos, Senhor, faze reviver, manifesta no curso dos anos, na ira, lembra-te de ter compaixão. Mas ele começa a deixar bem claro que ele entendeu que aquilo que Deus já tinha preparado era o melhor para se fazer naquele momento. O ponto que eu gostaria que os irmãos compreendessem é o seguinte: a fé em Deus, na verdade, ela não é uma fuga dos nossos problemas. Nós pensamos que ter fé em Deus é para nós fugirmos dos problemas, mas não. A fé em Deus, na verdade, é o único meio que nós temos para conseguir enfrentar os nossos problemas e sair vitoriosos deles. A fé, irmãos, não é ali, como eu posso dizer para vocês, a fé não é algo pelo qual vai conseguir me retirar daquele momento que eu estou vivendo, mas a fé é algo que vai me dar força para eu conseguir passar por esse momento que eu estou vivendo. O que me chama a atenção, eu vou ler aqui para os irmãos, é que a palavra de Deus lhe trouxe consolo e direção, e a oração lhe encheu a alma de esperança e alegria. Abacuque foi enchido pela palavra de Deus. A confiança que Deus trouxe para Abacuque no capítulo 2, agora é demonstração de confiança de Abacuque agora no capítulo 3. O que me chama a atenção, irmãos, quando nós falamos sobre essas coisas, é que nós vamos entender o seguinte: através da palavra de Deus, ou melhor dizendo, irmãos, a única forma que eu e você tem de conseguir vencer os problemas é fazendo, sabe o que, irmãos? É ouvir a palavra de Deus. A única forma que nós temos de vencer a crise é ouvir a palavra de Deus e sair confiante nessa palavra, ter fé nessa palavra. Fé de que o que ele fala de fato acontece. Fé de que ele não volta atrás na sua palavra. O outro ponto que eu gostaria que vocês compreendessem é falar sobre a palavra de Deus fervorosamente. Orar a Deus fervorosamente. Entender o que Deus quer falar conosco é importante. E não há outro meio senão melhor do que esse de falar com Deus. E por último, encerrando para os irmãos, eu gostaria só de ler algo nessa última petição. Por muitas vezes, irmãos, nós pedimos avivamento ao Senhor e por muitas vezes nós não entendemos o que é avivamento. O que me chama a atenção é que as pessoas pensam que avivamento é algo que nós geramos. Até porque um homem chamado Charles Finney, né, esse pastor, ele deixou isso bem claro para nós. Ele deixava claro que
Esse avivamento era algo que nós poderíamos fazer. E aqui o texto, irmãos, e a Bíblia deixa claro que avivamento não provém de mim, não provém de você, não provém de nós. Avivamento provém do céu. O avivamento provém de Deus. O avivamento provém daquele que tudo faz. Avivamento não tem como vir de mim, porque eu não tenho como fazer as coisas que ele faz. Avivamento só tem como vir do alto. E o ponto que eu gostaria de falar com os irmãos é o seguinte: toda vez que o povo pedia avivamento, não era, irmãos, sobre dons espirituais. Não era, irmãos, sobre manifestações. Não era, irmãos, sobre sinais. Não era sobre maravilhas. Toda vez que pediam avivamento, era para ter quebrantamento. Era para ter um coração mais fervoroso. Era para ter mais fervor na palavra do Senhor. E principalmente, era para ter fé. Uma fé abundante, ao ponto de crer que tudo o que ele faz é possível. Um grande abraço, que Deus abençoe sua vida e fique na santa paz de Deus. Amém.